Graças a Deus. Amém? Glória a Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Carta aos Filipenses. Quem eram os filipenses, né, irmãos? Os irmãos que faziam parte da igreja que ficava em Filipos. Vamos ler Filipenses 4, 6. Glória a Deus. Filipenses 4, 6 nos diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Querido Jesus, que essa palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Então, hoje, eu quero falar para vocês a respeito de oração. Sei que já preguei aqui outras vezes a respeito de oração, mas hoje eu quero tirar algumas dúvidas, né? Eu sempre procuro, através das mensagens que eu trago, tirar dúvidas de vocês, que muitas vezes me mandam perguntas, que me fazem perguntas pessoalmente. Então, tem muita dúvida a respeito desse assunto, e hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre o que é oração, como fazer a oração, que oração que Deus responde, que oração que Deus não responde. Então vamos falar um monte de coisa aqui, vamos ler bastante versículos. Então veja só, o que nós lemos aqui, vou repetir. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, só nesse versículo aqui, eu poderia usar somente ele para falar tudo que eu vou falar aqui nessa mensagem hoje. Mas nós vamos usar vários outros versículos para confirmar, né? Então, aqui está dizendo o seguinte, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. O que é isso? Ansiosidade, né? A preocupação, aquele desespero, aquela coisa que muitas vezes nos agita, nos deixa nervosos. E que ainda mais agora, né, nesses dias que estamos vivendo, aumenta. Porque a incerteza que está no mundo a respeito de como viver, o que vai acontecer amanhã, vou ter dinheiro para sobreviver, vou ter trabalho. Tudo isso faz com que as pessoas fiquem ansiosas pelas situações que estão acontecendo no mundo. Mas o Senhor disse para nós não ficarmos ansiosos por coisa alguma. Então tudo isso abrange tudo isso. E nós não devemos ficar ansiosos então. Aí você pode dizer assim, pastora, mas qualquer pessoa se preocupa, ou porque está doente, ou porque tem algum problema na família. Preocupação, irmãos, uma situação, de repente, que saiu do teu controle, é normal. Nós somos seres humanos. Mas, quando passa de uma simples preocupação, quer dizer, um pensamento de, ai Senhor, o que é que eu vou fazer? Me ajude.
quando passa por desespero, para aquilo que já te tira do sério, aí já é muito perigoso. Tanto para a tua saúde emocional, psicológica, sentimental, para a tua saúde, enfim, em todas as áreas da vida, né? E então Jesus dá a solução para isso. Ele disse: não andeis ansiosos. Mas, daí a gente pode dizer: tá, se eu não é para eu andar ansioso, então o que eu tenho que fazer? Aí Jesus responde aqui também, ó. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, se você está preocupado com alguma coisa, não vá buscar ajuda nos teus conhecidos, ou muitas vezes em pessoas que você nem conhece, mas que você encontra e começa a falar dos teus problemas. Então não é errado, é claro, você conversar com alguém da família, com alguém que você tem confiança, mas não conta a tua vida para todo mundo não, porque aí você está procurando problema para você mesmo. Mas, diz aqui, ó, conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, antes de você falar com qualquer pessoa, mesmo que você confie, primeiro fale com Deus. Amém? Primeiro com Deus. E aí Jesus, né, através aqui do apóstolo Paulo, continua nos ensinando o quê? Conhecidas as nossas petições, então, diante do Senhor, mas de que maneira? Aí também dá a resposta: pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então aqui, pela oração. Então nós vamos aprender como orar. Súplica. O que é uma súplica? É aquilo que você já não está mais simplesmente só na oração, você está clamando. Tem diferença de orar e de clamar. Então a pessoa, quando está muito preocupada, vamos dizer que ela já está nesse estado de ansiedade, e ela vai orar, muitas vezes ela já não é só mais uma oração, vamos dizer entre aspas, normal, mas é uma súplica, quer dizer, um clamor. Ele está orando com a alma, não apenas com palavras. Dá para entender essa diferença, irmãos? Às vezes a gente ora só com a boca, às vezes não sai nem do coração. Mas a súplica é aquilo que você está dizendo: Senhor, tenha misericórdia, porque eu não sei mais o que fazer. Então o Senhor está dizendo aqui, pela oração, pela súplica, mas tem um detalhe: com ações de graça. Então essas ações de graça aqui é o quê? É o louvor. Eu não estou falando aqui que você tem que cantar um hino na tua oração, não é isso. Se cantar, graças a Deus, cante mesmo. Mas ações de graça aqui é ser grato. Você vai orar, você vai clamar, você vai suplicar, mas com ação de graça. O que é isso? Sem murmurar. Então em tudo, você recebendo ou não a resposta da oração, você não pode deixar de prestar ações de graças a Deus. Amém? Entendido esse versículo? Então veja só nesse versículo aqui já deu assim para ser um resumo do que é oração, né? Mas vamos falar mais a fundo. Então veja só, o que é uma oração? Muita gente às vezes chega para mim e diz: como que eu oro? Como é que eu devo orar? O que é oração? E eu respondo bem simples: é você conversar com Deus. Assim como você conversa com as pessoas, você também deve conversar com Deus. É claro que com Deus com muito mais respeito, muito mais reverência, muito mais amor, mas é uma conversa. Então o que Deus quer é que a gente converse com Ele. Veja só, nós somos filhos de Deus. Você gosta quando os teus filhos vão conversar com você? Com certeza.
E Deus gosta quando nós vamos conversar com Ele. Então, oração é uma conversa. Você vai conversar com Deus, você vai abrir teu coração para o Senhor. Você vai falar aquilo que você está sentindo. Ah, mas Deus sabe o que eu estou sentindo. Ele sabe. Mas pelo simples fato de você se aliviar, de você respirar melhor quando você conversa com Deus, Deus quer que você fale com Ele. Porque Ele sabe que nós precisamos disso. Foi Ele quem nos criou. Então não significa que Deus não saiba o que nós estamos precisando. Ele sabe mesmo antes de nós pedirmos. Mas Ele quer ter intimidade conosco. E para ter intimidade é necessário uma conversa. Amém? Amém, irmãos? Não deixe o frio paralisar a tua boca aí, não. Então veja só. Oração é uma conversa. E reza? O que é reza? Olha só, antes de nós conhecermos Jesus, antes de nós aceitarmos Ele como nosso Salvador, pelo menos o mais comum é que todos rezavam. Você fazia rezas antes de conhecer Jesus? Eu também. Mas não resolvia de nada, né? Não resolvia de nada. Então, qual é a diferença de oração e reza? Quando você ora, você conversa com Deus. Quando você reza, você repete. Você repete, é o exemplo que eu dou sempre quando eu falo sobre isso. Se você vai fazer uma escritura lá de um terreno, de uma casa que você comprou, lá nessa escritura está escrito assim: reza, essa escritura reza que fulano de tal, endereço tal, idade, comprou ou vendeu, né, tal bem imóvel. Então é uma reza, está escrito ali, quer dizer, para todo mundo ver que aquilo ali não muda. Então quando a pessoa reza, é aquela coisa que não muda. Rezas prontas, que a pessoa chega e começa a falar aquilo repetido, decor diante de Deus. Isso é uma reza. As rezas que nós fazíamos antes, né? Não vou estar aqui citando nomes, mas você fazia rezas para fulano de tal, para Beltrano de tal, para Maria não sei das quantas. Então você fazia rezas. E que essas rezas, então, não demonstravam a sinceridade do teu coração. Era uma coisa que você aprendeu daquele jeito, você falava porque você aprendeu, você às vezes fazia aquela mesma reza 25 vezes, 30 vezes, e nem sabia o que estava falando nem fazendo. Então isso é uma reza. E o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Coloca aí para nós, filho. Mateus 6, 7 e 8. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios. Gentios aqui, falando dos que não conheceram ainda Jesus, né? Porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Então aqui o Senhor Jesus estava ensinando. Não fique repetindo coisas que você aprendeu, que você decorou. Porque os gentios ou os ímpios fazem isso. Então nós não podemos ser assim, nós temos que conversar com Deus. Certo? Então aqui fica a diferença de oração e de reza. Tá? Tem um detalhe a respeito da oração do Pai Nosso, que foi a oração que o Senhor Jesus fez, dando como modelo para que nós aprendêssemos a orar.
Só que mesmo a oração do Pai Nosso, sendo Jesus que ensinou, as pessoas usam como reza. Porque repetem aquilo assim sem pensar, não sabem o que estão falando, é simplesmente uma repetição. Então até a oração do Pai Nosso, que foi Jesus que ensinou, e ele não mandou nós ficarmos repetindo, ele deu aquele modelo, para que a partir daquele modelo, nós pudéssemos fazer a nossa oração diante do Pai. Mas mesmo a oração do Pai Nosso, então, cai nessa reza repetida. Tá, irmãos? Porque as pessoas rezam, mas não é de coração. Então veja só, já sabemos o que é oração e o que é reza. Agora, podemos dizer assim, quando devemos orar? E a resposta é sempre. Efésios 6:18. Olha o que diz a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E Espírito aqui está com letra maiúscula, então está falando do Espírito Santo. E para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E quando fala aqui de todos os santos, são todos os salvos. Tá? Não são os santos lá da religião. Santos são os salvos. Então, quando diz ali, orando em todo tempo no Espírito. Então, quando que nós devemos orar? Só quando estou no apuro? Só quando estou na dificuldade? Não. Nós devemos orar sempre. E no Espírito, ou seja, com o Espírito Santo, usando a nossa oração para nos levar até Deus. Então, quando devemos orar? Sempre. Ah, pastora, mas daí então eu não posso mais trabalhar, eu não posso mais passear, eu não posso mais conversar com outra pessoa, eu tenho que estar sempre orando? Não é isso. Mas o que está por trás dessa oração no Espírito aqui é, aonde você estiver, com quem você estiver, esteja sempre ligado com Deus. Então essa é a oração em espírito. Você pode estar lá trabalhando, mas o teu pensamento está em Deus. Não deixe que o teu pensamento saia da presença de Deus e comece a pensar bobagem, a pensar coisa desagradável ao Senhor e deixar que o pecado entre em você. Mas esteja sempre orando em espírito. Quer dizer, aonde você estiver, está em casa? Estou orando. Você não precisa estar lá de joelho, porque a tua oração é no teu pensamento, é no teu coração, a tua boca. Então a boca fala o que o coração está cheio. Se você tiver o teu coração diante do Senhor, você vai transmitir isso através das tuas palavras. Então, sempre orando ao Senhor. Mesmo que você esteja conversando com alguém, mas mesmo conversando com outras pessoas, você deve estar dizendo aqui no teu espírito, Espírito Santo, fale por mim. Não deixe eu pecar. Não deixe eu errar. Então, isso é uma oração. Então, orar sempre. Onde orar? 1 Timóteo 2:8. 1 Timóteo 2:8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, quando devemos orar? Sempre. Aonde devemos orar? Em todo lugar. Então, em todo lugar. Ah, pastora, mas tem lugar que eu não posso orar. Se eu vou no banheiro, eu vou orar. Qual é o problema? Quando você entra no banheiro, você deixa de servir a Deus? Claro que não.
Quando você está sozinho lá no teu quarto, você tem que orar. Ah, mas ninguém está me vendo, então lá eu posso fazer alguma coisa errada. Não, poder você pode, mas será que você deve fazer? Porque senão você não vai estar ligado a Deus em oração. Então, orar sempre e em todo lugar. Vai tomar banho? Sabe, irmãos, aprenda assim a usar as coisas da vida comum do dia a dia para falar com Deus. Por exemplo, você vai tomar banho, Senhor, que assim como essa água está lavando o meu corpo, que o sangue de Jesus esteja lavando a minha alma. Então, em tudo, irmãos, em tudo. Ah, pastor, é exagero. Não é exagero, não. Se você se converteu verdadeiramente, se você aceitou Jesus como teu Salvador, você vai querer isso. Você não vai dizer é bobagem. Você vai querer fazer isso. Amém? Então, oração, conversar com Deus, reza e repetição. Quando devemos orar? Sempre. E onde orar? Em todo lugar. Tá? Amém? Aí tem um detalhe. Tá, quando eu orar, eu devo só orar e pronto? Quer dizer, fiz a minha oração, deixei ali, ah, tá, não preciso fazer mais nada? Não. Você tem que crer na oração que você fez. Crer que Deus vai responder aquela oração que você fez. Marcos 11, 24. Diz assim: por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém? Então não adianta simplesmente você fazer a tua oração e você mesmo não crer. Você mesmo não acreditar que Deus vai te dar aquilo que você acabou de orar. Então você tem que crer, eu tenho que crer. Porque se nós não crermos, irmãos, aí tem um outro versículo que está lá em Tiago 1,6, que nos compara às ondas do mar se nós não cremos na própria oração que fazemos. Olha só, Tiago 1,6, peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Como que é a onda do mar? Ela vai e vem, né? Vai e vem. A pessoa que ora e não crê que Deus ouviu a oração que ela fez e que Deus vai responder a oração que ela fez, é igual à onda do mar. Um momento crê, o outro não crê. Um momento está fervoroso, o outro já está dizendo quero morrer. Então é igual à onda do mar. Não tem uma segurança, não tem uma firmeza. Fica indo de um lado para o outro. Então nós não podemos ser assim. E isso é muito visto, eu já falei aqui outras vezes para vocês. Não, vou repetir, não entendam mal. Pedir uma oração é uma coisa. Receber uma oração e depois pedir outra. Um exemplo, é feita uma oração na hora do culto, né? Aí terminou o culto, a mesma pessoa que orou aqui na frente, que fez a oração e tal, termina o culto, ela vem e diz, eu quero mais uma oração. Creu na primeira que foi feita? Não. Então quebrou a primeira oração que foi feita. Não creu. Está ali a onda ó, indo para lá e para cá. Parece assim que a resposta vem do pastor e não de Deus. Isso eu vejo muito aqui acontecer. Não estou dizendo que se você tem um assunto especial que não foi feita oração na hora do culto sobre aquilo, não estou dizendo que é errado você vir pedir oração depois.
Não é isso. Mas foi feita uma determinada oração. Você fez a tua oração. E daí você não creu o suficiente e vem, pastor, ora por mim. A onda está funcionando ali no coração dessa pessoa. Por quê? Porque não creu. Então quebrou a primeira oração que foi feita porque não creu. E com certeza não vai crer na segunda também, por isso não recebe. Né? Quando que a oração será ouvida por Deus? Aqui agora nós entramos num outro caso a respeito das orações. Quando que Deus ouve a nossa oração? Ah, pastora, Deus ouve todas as orações? Não. Deus não ouve todas as orações. Como assim, pastora? Deus sabe todas as coisas? Sim, Ele sabe todas as coisas. E Ele está vendo que você está fazendo aquela oração. Mas ouvir é responder. No sentido aqui de Deus responder. Quando Ele responde é porque Ele ouviu. Então Ele vai te dar a resposta daquela oração que você fez. Então, Deus não ouve todas, não. Porque é a mesma coisa que chegar alguém aqui e orar para que Deus mate o vizinho. Você acha que Deus vai responder essa oração? Não. Não vai. Então, nem toda oração é ouvida no sentido de resposta por Deus. Ouvir que você está fazendo aquela oração, Ele vai ouvir, porque Ele sabe todas as coisas. Mas Ele não vai atender, porque não é de acordo com a vontade dEle. Então, quando que Deus ouve as nossas orações? Quando for de acordo com a vontade dEle. Como assim, pastora? Aquilo que está escrito na Bíblia que é correto, eu posso orar por dentro daquilo que está dizendo ali que é correto e Deus vai me escutar e vai me responder. Agora, se eu estou orando contra o que Deus ensina, como que Deus vai atender uma oração pedindo a morte do outro? Deus não vai atender isso. Isso é só um exemplo, tem muitas outras orações que Deus não responde. Um caso menos sério agora, que não seja falando de morte. Uma oração que Deus não responde, irmãos. É oração para o teu time de futebol ganhar. Não tem como Deus atender essa oração. Por quê? Porque Ele tem filhos que torcem para um time e tem filhos que torcem para o outro. Então, Deus não tem predileto. Ele vai atender os do Palmeiras e deixar os corintianos? Ou atender os corintianos e deixar os palmeirenses? Não. Então, esse tipo de oração Deus também não atende. Entendido, irmãos? Amém? E tem certas coisas assim, então, que nem precisa citar aqui, mas esses dois exemplos, então, que eu dei para você, de coisas sérias e outras de bobagens, que Deus não vai atender. Tá? Então, nem toda oração Deus vai responder. Por quê? Porque estão fora da vontade dEle. Então, vamos ler o versículo para confirmar isso. Salmo 4:3. 4:3. Sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo a Ele. Então, o que está dizendo aqui? O Senhor vai atender o piedoso. Mas o que é isso? É aquele que serve a Ele e não deseja mal para o próximo. Entendido isso, irmãos? Então, Deus não vai atender aquele que quer o mal do outro. Não tem como atender. Porque Deus é santo. Então, Ele não vai atender esse tipo de oração. Amém? Então, não vai ser ouvida, né? Então, quando não será ouvida essa oração? Quando não tiver de acordo com a vontade de Deus. Vamos ler ainda mais alguns versículos aqui para confirmar isso, porque as pessoas às vezes acham, não, mas Deus tem que responder toda a oração. Não é assim. Então vamos ler ainda Provérbios 28:9.
O que desvia os seus caminhos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. O que representa isso, irmãos? Aquela pessoa que não obedece a Deus. Ali diz, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, quer dizer, de ouvir os mandamentos de Deus, de fazer a vontade de Deus, de cumprir a palavra de Deus. Então, o que não ouve a Deus, o que não obedece a Deus, as orações não vão ser respondidas. Por quê? Porque até a sua oração é abominável. Então, por isso que tem gente, e até dentro das igrejas tem, pessoas que dizem assim, mas eu oro, e Deus não me responde. Mas você obedece a Deus para que Deus possa responder a tua oração? Ou você acha que só aquilo que você quer é o correto dentro da Bíblia? Porque tem gente que quer mudar a Bíblia para os seus interesses. E daí Deus não vai atender. Então, para aquele que não obedece à palavra de Deus, até a oração dessa pessoa é abominável. Então, Deus não vai ouvir essa oração. Tá? Então, quando que a oração não será ouvida? Quando a pessoa não obedece à palavra e quer que Deus responda de todo tipo. Não, por quê? Porque essa oração vai ser abominável. Quer dizer, não tem sentido Deus responder uma coisa dessa, né? Salmo 66, 18. Se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Terça-feira passada nós falamos aqui sobre o que é pecado, o que é iniquidade e o que é transgressão. E aqui agora nós lemos, se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Então o pecado, a iniquidade e a transgressão que existe dentro do coração da pessoa não permite que Deus ouça a oração dessa pessoa. Tá? Então é outra forma que não tem como Deus responder esse tipo de oração. E até falando aqui de iniquidade, irmãos, aqui não é apenas a nossa oração pessoal. Mas vamos pensar em oração de nação, de país. O que está se falando muito hoje no Brasil? Porque o Brasil é do Senhor Jesus e graças a Deus eu quero que seja mesmo. Mas Deus tem obrigação de responder às orações de todos os brasileiros? Não. Ou de qualquer outra nação? Não. Deus tem obrigação de abençoar determinada nação? Não. Por quê? Por causa das iniquidades. Um exemplo de pecado de iniquidade para países, para nações. Aqueles que aprovam, que defendem o aborto, é uma iniquidade. Então Deus não tem como abençoar os países que defendem isso. É só um exemplo. Então tem a oração para países, tem a oração para nações e tem a oração pessoal. Então a oração de um país vai ser ouvida por Deus quando tiver arrependimento das iniquidades e das transgressões. Ficou entendido isso, irmãos? Então, para o nosso Brasil ser abençoado, tem que haver arrependimento. Porque tem muitos por aí dizendo, porque vai acontecer um avivamento grandioso no Brasil. Não existe avivamento que não comece com arrependimento. Se não tiver arrependimento, não tem avivamento. E daí as pessoas não podem se queixar. Mas então, pastora, se a nação não é abençoada, a pessoa que mora lá também não é. Se essa pessoa serve a Deus, ela vai ter a bênção de Deus. Mas a nação no geral não.
Entendido isso, irmãos? Então nós servimos a Jesus, amém, graças a Deus, temos a bênção de Deus. Mas não pense que todo o Brasil tem, porque muitos estão em iniquidade. E um exemplo, só esse exemplo que eu usei, o aborto. Gente por aí defendendo, brigando, gritando, fazendo escândalo, que o aborto pode ser legalizado. É um pecado muito grande diante de Deus. Isso não deve acontecer. Amém, irmãos? Então isso nos prova, que aquele que não obedece a Deus, que não vive a palavra, não vai ter suas orações respondidas. Só mais um versículo sobre essa questão aqui. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Olha só, se nem a oferta é aceita por Deus, quando a pessoa tem alguma coisa contra outro, do que dirá a oração? Como que Deus vai responder à oração de alguém que vive com ira, com ódio, com mágoa, com essas coisas ruins no coração? Então não está obedecendo a palavra, Deus não responde a oração. Ai, mas parece que Deus não sabe que eu existo. Ele sabe que você existe, mas Ele quer que você se arrependa, viva os mandamentos dEle, e aí então Ele vai responder a tua oração. Amém? Isso é para todos nós, irmãos. Como devemos orar? Estão acompanhando a sequência do que eu estou fazendo aqui na explicação? Amém? Como devemos orar? Sempre em nome de Jesus. João 14, versículo 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, é Jesus falando, tá? Eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Agora o mesmo Evangelho de João 15, 16. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Mais um. Mesmo Evangelho de João 16, 23 e 24. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Então veja só, nós lemos esses 3 versículos aqui do Evangelho de João, e os 3 é Jesus falando. Então ele está nos ensinando como devemos orar. Como devemos orar? Ao Pai, em nome dEle. Em nome de Jesus. Amém? Então não adianta você chegar lá e dizer, Deus, em nome de Maria, me dê tal bênção, em nome de José, de Pedro, de Paulo. Deus não vai nem te dar importância.
Porque não foi a Maria, não foi o João, não foi o Paulo que derramou o sangue por você. Foi Jesus. Então é só no nome de Jesus. Porque foi Ele que derramou o sangue inocente dele, e Ele que nunca pecou. Então, por Ele nunca ter pecado, o pecado não entrou no seu sangue, como entrou no sangue de Adão e no nosso. Então, por isso que é o único sangue que pode nos salvar. Então, foi só Jesus que morreu por nós, e que pode salvar a nossa alma. Então, é só no nome dele que Deus vai atender a oração. Amém? Não adianta. Não adianta você pedir em nome de outro, porque Deus vai te ignorar. Ele não vai nem dar importância para o que você está falando. Agora, se você falar ao Pai e disser: Pai, é em nome de Jesus que eu estou te pedindo isso, você pode ter certeza que, se tiver por dentro da palavra dele, que se não for nada que você esteja pedindo que seja errado, se você está pedindo certo, ele vai te responder. Amém? Então é só Jesus. É só Jesus. O exemplo que eu dei aqui outra vez. Quando você vai fazer uma consulta médica, você chega lá, você quer falar com o médico, não com a mãe do médico. Né? Então não adianta você dizer: eu oro em nome da Maria, que é a mãe de Jesus. Ela morreu por você? Não. A Maria verdadeira, que deu à luz a Jesus, que engravidou pelo Espírito Santo, ela está na glória nesse momento. E nós respeitamos ela. Ela é uma salva. E nós vamos conhecê-la um dia na glória. Mas ela não morreu por nós. E ela não pode fazer nada por nós. Então não adianta você ir no médico e dizer: eu quero falar com a tua mãe, médico, porque é ela que vai resolver meu problema. Não é. Se você está doente, você tem que falar com o médico. Então, se você quer uma bênção, você tem que falar com o dono da bênção. Amém? Jesus é o único. Diz a palavra do Senhor que Ele é o único mediador. Então vamos confirmar isso. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem. Então não adianta pedir no nome de outra pessoa. É só no nome de Jesus. Ele é o mediador, ou seja, é Ele que faz aquela ponte que eu já falei para vocês, que o abismo do pecado nos separou de Deus. Jesus é a ponte que nos une de novo com o Pai. Ele é o mediador. Amém? Tem gente por aí que diz que o mediador é o Papa. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, né? Porque o Papa precisa se converter, senão... Mas não vamos entrar em detalhes. Tá, então, como devemos orar? Sempre em nome de Jesus. E quando nós não conseguirmos orar? Você com certeza já passou alguma situação na tua vida que você diz assim: eu sei que eu preciso orar, mas eu não estou conseguindo, porque o problema está tão grande que eu não sei nem o que falar na minha oração. Quando nós não conseguirmos orar, mas daí não é conseguir, não está orando por preguiça, não está orando por sono, não está orando, não é isso. É quando a tua dificuldade está tão grande que está mexendo até com... você não sabe o que falar. É diferente, não é preguiça nem sono. Mas é quando você não consegue orar porque a situação está muito difícil. O que vai acontecer? Romanos 8, 26 e 27. Estão entendendo, irmãos? Amém? Romanos 8, 26 e 27.
Diz assim: do mesmo modo também o Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. O que está dizendo aqui? Que quando nós não conseguimos orar, pelo tamanho do problema, como diz ali, fraqueza, né? Às vezes a gente não... Você quer orar, você quer falar, mas você não sabe o que falar, porque você está tão atribulado, às vezes, pelas situações, que você chega diante de Deus e você só chora, porque você não sabe o que falar. Nesse momento, o Espírito Santo entra em ação por nós. E ele vai falar ao Pai por nós. Amém? Então, nesse momento, o Espírito Santo vai interceder por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, olha como o Espírito Santo nos ama. Nós não estamos conseguindo falar, o Espírito Santo vai gemer por nós diante do Pai, para interceder por nós, para pedir por nós. E aí no versículo 27 diz: e aquele que esquadrinha os corações, o Pai, sabe qual é a intenção do Espírito. Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito são um só. É Deus. Então o Pai conhece a intercessão que o Espírito está fazendo por nós. Que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E aqui novamente eu falo, santos, irmãos, não está falando daquele monte de idolatria, não é isso. Santo são os salvos, nós somos santos de Deus. Ainda pecamos, mas já somos justificados pelo sangue de Jesus. Então nós já somos santos, o Senhor já nos trata como seus santos, como seus salvos. Amém? Agora tem uma coisa aqui que nós temos que entender também, que é, a gente ora, Deus responde quando está de acordo com a sua vontade, com a sua palavra, quando nós não pedimos nada fora da vontade dele. E ele responde de 3 formas. Olha como Deus vai responder para nós. Ele responde sim, às vezes não, e às vezes espere. E esse espere, às vezes a gente fica, ai, né? O não e o espere não são muito bons, mas tem resultado eficiente. Então, olha só, Deus responde de 3 formas. Vamos falar primeiro do sim. Quando Deus responde o sim, e às vezes é imediato. Você terminou de orar, a resposta já está ali. É imediato. Por que acontece isso? Porque Deus às vezes quer realizar alguma coisa através daquela oração que você fez. Então a resposta é imediata. Um exemplo aqui, o exemplo do profeta Elias. Quando Elias orou ao Pai e disse, aquela parte lá dos profetas de Baal, né, que ele disse, o Deus que for verdadeiro vai responder com fogo e vai consumir esse sacrifício. Quando Elias orou, Pai, o fogo desceu. Foi imediato. Então Deus queria realizar aquela obra. E através da oração de Elias, então a resposta foi sim, na hora. Então, com certeza, já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Quantas são as vezes que a gente ora e a resposta vem mais rápido do que a gente estava esperando? Já aconteceu com você alguma vez isso? Acontece. Então, essa é uma das respostas, uma das formas que Deus responde à oração. E quando isso acontece, mas nós ficamos felizes. Ai, Deus respondeu na hora, que maravilha.
Então a gente se acha assim, ó, tô dentro da vontade do Pai. Porque Ele respondeu. Amém, graças a Deus por isso. Mas e quando Deus diz não para a nossa oração? Aí é uma coisa que já não nos agrada muito o coração. Né? E acontece? Acontece de Deus dizer não. Exemplo bíblico para isso. Nós não vou ler, mas só vou citar a referência aqui de Elias, né, pedindo e o fogo caiu. É 1 Reis 18:38, se tu quiser marcar. E quando Deus diz não, o exemplo bíblico, tem outros, mas eu não ia ficar falando de todos. 2 Samuel 12, 16 e 18. Não precisa pôr agora, filho. Só vou citar. Porque todos conhecem essa passagem. Lembram de que Davi pecou com Batseba, ela engravidou. E daí o bebê nasceu doente. Davi orou e jejuou pedindo a cura do menino. Mas Deus não respondeu com cura. Deus recolheu a criança. Então aqui é um exemplo de que quando Deus diz não. Aí o que aconteceu? Quando o bebezinho morreu, Davi parou de jejuar, tomou banho, vestiu suas roupas de rei e foi seguir a vida. E enquanto a criança estava viva, ele chorou, ele suplicou, mas a resposta de Deus foi não. Então, às vezes, irmãos, Deus vai dizer não para nós. E nós temos que entender e aceitar muitas vezes a resposta de Deus. Aqui é um exemplo do que aconteceu na história bíblica. Mas pode ter outros assuntos, outros casos que Deus diga não para nós. Quem sabe você está lembrando de algum caso aí que você orou, jejuou, pediu, implorou e o Senhor disse, não, isso não é para você. Aí o que é que tem que fazer? Aprender a aceitar a resposta de Deus como não. Ficou entendido isso? Amém? Então Deus sabe o que faz. Aqui no caso de Davi foi por causa do pecado dele. Mas às vezes não é caso de pecado. Às vezes é porque Deus sabe. Às vezes não, Deus sempre sabe. Mas eu estou dizendo que às vezes o nosso não é porque Deus, conhecendo o nosso dia de amanhã, Ele sabe que se Ele nos der aquilo que nós estamos pedindo, vai nos prejudicar lá na frente. Então Ele diz não. Porque Ele nos ama. Porque Ele quer ver o nosso bem. Então Deus diz não, porque como Ele mora dentro da eternidade e nós não, Ele sabe o que vai acontecer amanhã, porque Ele já viu. Então, por amar a você, Ele não vai te dar aquilo que você está pedindo. E que na hora, para nós, parece assim, que aquilo é a coisa mais importante da tua vida inteira. E muitos dizem assim, não, mas Deus não podia ter feito isso comigo. Mas não murmure. O que é que nós lemos lá em Filipenses? Com oração, súplica e ações de graça. Então nunca murmure. Deus não deu, amém, Senhor. Graças ao teu nome por isso. Porque Ele sabe o que vai acontecer conosco amanhã. E nós não sabemos. Mas aquilo que nós queremos e não recebemos, parece que é uma coisa assim que Deus, Deus não me ama, porque não me deu isso. Porque Ele te ama. Ele não está te dando. Amém? Vamos usar um exemplo aqui também, só para ilustrar, mas um exemplo assim bem fora da nossa realidade, só que para você entender. Quem sabe você comece a orar e diga, Senhor, eu quero um avião a jato, eu quero um avião a jato, eu quero um avião a jato, eu quero um helicóptero. Deus vai te dar. Para que você não vai ter nem aonde ir? Guardar isso? Bom, agora aqui em Correia-Pinto está mais fácil, tem aeroporto, né? Mas Deus sabe que você não precisa disso. Que eu não preciso disso. Então por que Ele vai nos dar? Para daí nós que não somos piloto, vamos lá pilotar o avião, morremos?
Ficou entendido um exemplo assim bem fora da realidade, mas para a gente entender. Então, nem tudo que nós pedimos Deus vai nos dar, porque Ele nos ama. Amém? Você dá tudo que teus filhos querem? Não. Porque se você der, você está errando. Você vai estar criando um marginal em vez de estar criando uma pessoa de bem. Né? E Deus não quer que nós sejamos marginais. Muito bem. Então, o sim, o não, e agora tem o espere. E já está quase na hora. Espere. Às vezes Deus não dá na hora que nós queremos, mas Ele quer nos dar aquilo. Então Ele só diz, calma meu filho, calma minha filha, eu vou te dar, mas você tem que saber esperar. Por que Deus faz isso? Porque nesse tempo de espera, muitas vezes Deus está nos moldando. Porque enquanto você está esperando, Deus está trabalhando você, o teu coração, o teu temperamento, os teus sentimentos, o teu caráter, a tua personalidade, para você saber que nem tudo vem de bandeja na hora que você quer. E porque tem alguma coisa que nesse espaço que você vai estar esperando, Deus vai estar mudando no teu coração. Então, quando Deus diz espere, não significa que Ele não vai dar. Mas Ele vai estar vendo a tua reação nesse tempo de espera. Se você começar a murmurar, se você começar a reclamar e começar a dizer, mas todo mundo recebe, menos eu, por quê? Você está murmurando. E aí essa bênção que poderia chegar amanhã para você vai demorar mais um ano. Por quê? Porque você murmurou. A saída do povo de Israel do Egito, irmãos, para eles chegarem na terra prometida, eram 11 dias de caminhada. Mas eles murmuraram tanto que eles passaram anos no deserto. Então, quando nós murmuramos, aquela bênção que nós estamos esperando vai demorar mais ainda. Então, voltamos lá em Filipenses, com ações de graça. Enquanto você espera, louve, não reclame. Amém? Então, Deus vai estar nos moldando nesse tempo de espera. Se você é uma pessoa nervosinha, agitadinha, nessa espera você vai aprender a se acalmar. Se você é uma pessoa que não tem controle, vamos dizer assim, na tua língua, nos teus pensamentos, nas tuas atitudes, essa espera vai fazer você meditar que você tem que melhorar. Deus não vai te castigar. Ele vai te moldar para que você possa receber essa bênção. Então, está esperando alguma bênção? Agradeça. Porque você ainda está esperando. Olha só, às vezes as bênçãos que a gente espera, quem sabe você diga, pastora, isso precisa ser muito santo para fazer isso. Mas se nós queremos ser parecidos com Jesus, nós temos que ser santos e fazer isso. Estou esperando uma bênção. E hoje de noite, antes de dormir, eu vou agradecer a Deus porque eu ainda estou esperando, porque a minha bênção ainda não chegou. Mas um dia vai chegar. Ficou entendido? Com ações de graça. Sempre. Então aprenda a agradecer no teu tempo de espera. Um exemplo aqui bíblico para isso. Olha só, quando Daniel orou, está em Daniel 10, ele orou, a resposta Deus mandou imediatamente, mas ele levou 21 dias para receber aquela resposta. Por quê? Porque tinha luta no mundo espiritual entre o anjo que veio trazer a bênção e os príncipes, os demônios ali
daquela região. Então Deus mandou a bênção, mas demorou a chegar. Então foi um tempo de espera para Daniel. Tá? Outro exemplo que nós podemos usar também aqui como esse tempo de espera foi Ana. Ana era estéril. E a Penina, a outra esposa do marido de Ana, que naquele tempo podia, né, irmãos? Hoje não pode mais, por favor. Naquele tempo podia. Então a outra esposa debochava dela, ria dela. E ela chorava, e ela clamava, e ela orava. Até que chegou o dia, né, que você conhece a história, que ela foi no tabernáculo oferecer um sacrifício. Ainda não era o templo, era o tabernáculo. E aí então Deus respondeu para ela. Mas o que aconteceu com Ana? Teve um tempo de espera. Ela orou, tanto que o profeta achou que ela estava bêbada, porque ela estava só fazendo assim na sua oração, falando com Deus e mexendo os lábios, não soltou a voz. E o sacerdote, achou que ela estava bêbada. Mas naquele momento a oração dela foi tão sincera que Deus abençoou. Só que teve que ter uma espera. Qual foi a espera? Ela teve de voltar para casa com o seu esposo. Aí eles tiveram relação e ela engravidou. Teve esse tempo de espera. E teve mais um tempo de espera até ela pegar o bebezinho no colo, que era Samuel, 9 meses de gravidez. Então, muitas vezes, a tua bênção precisa ser gerada como é gerado um filho. Tem um tempo que você vai ter que esperar para poder pegar esse bebê no colo. Um exemplo, né? Entendido isso, irmãos? Amém? Então, olha só. Deus responde de 3 formas. Sim, não e espere. Para terminar, então. A espera é difícil? Muito difícil. Mas exige paciência. Exige vontade de vencer e não desistir. E o que fazer enquanto isso? Enquanto você está esperando, já falei aqui, mas vou repetir. Louvar. Louvar a Deus. Aí eu não recebi hoje, então eu vou agradecer hoje, porque ainda não chegou. É porque eu ainda não estou preparado, por isso Deus ainda não me deu. Mas amanhã pode chegar. Amém? E daí você pode dizer assim, tá, mas até quando eu vou ter que esperar? Não sei. A resposta é, até a hora de Deus. Deus sabe o momento certo, a hora certa e a maneira certa. Nós não sabemos. Quando nós queremos fazer por nós mesmos, nós acabamos botando os pés pelas mãos e dá tudo errado. Então Deus sabe o que faz. Então, quanto tempo eu vou ter que esperar? Não sei. Mas a hora de Deus chega para te dar essa bênção. Amém? Então não desista e não murmure no tempo de espera. Agradeça, louve. Vale a pena esperar? Oh, como vale. Sim, vale muito a pena esperar e não murmurar. Exemplos bíblicos. José esperou, foi preso, foi vendido, foi escravo. E no final foi governador do Egito. Na realidade ele foi o faraó hebreu. Porque o faraó mandava só de autoridade, de nome. Quem mandava mesmo no país era José. Então veja só a recompensa que ele teve. Ele não murmurou enquanto ele estava preso. Ele não murmurou quando ele foi acusado, né, de ter atacado a esposa de Potifar. Ele não murmurou. Ele não murmurou quando foi vendido pelos irmãos. E o que é que aconteceu com ele? Deus recompensou. E ele foi o governador, vamos dizer, mas era ele quem mandava no Egito. Moisés também esperou muito. E o que é que aconteceu com ele? Foi o grande libertador do povo de Deus. Recompensa de Deus. Davi. Davi pecou, com certeza. Mas depois ele se arrependeu
E ele foi e é considerado até hoje o único rei de Israel. Né? Falando de homem, porque Jesus é o verdadeiro rei de Israel. Mas Davi, ele esperou a bênção de Deus. Ele foi ungido quando criança e foi ser rei quando ele já era grande, velho, adulto. Então ele teve todo um tempo de espera. Então temos que saber esperar, irmãos. Não reclame no teu tempo de espera. O que você está pedindo para Deus, Ele sabe a tua necessidade, Ele sabe o teu desejo, Ele sabe a tua vontade, e Ele sabe até aonde você vai suportar. Então pode ter certeza disso, Ele sabe o momento certo. Para encerrar então, Salmo 37, versículo 34. 37, 34. Espera no Senhor e segue o seu caminho, e Ele te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem exterminados. Espere no Senhor e siga o teu caminho, quer dizer, viva a tua vida normalmente na presença dEle. Não fique se queixando, não fique querendo pressionar Deus. Eu sou dizimista, Deus tem que me dar essa bênção. Mas isso não funciona com Deus. Deus não precisa fazer negócio com ninguém, Ele é o Todo-Poderoso. Né? Então saiba esperar, não reclame, não murmure. Ainda tem o Salmo 40, né, que diz: esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu a minha voz. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Graças a Deus.